vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as origens da filosofia. E aí, em um outro vídeo eu já falei sobre os objetivos, o que a filosofia quer da gente. E hoje eu vou falar aí sobre as origens. Estipula-se que a filosofia surgiu por volta do século VI a.C., numa cidade chamada Jônia, mas que ela teve sua abrangência maior nas ágoras filosóficas que ficavam no centro de Atenas. As ágoras eram os locais de discussão, onde que as pessoas discutiam. O que elas discutiam? Como eu já falei para vocês no outro vídeo, tudo. Filosofia, ela sempre discutiu tudo. A gente é enxerido, a gente quer discutir sobre tudo. Não é à toa que aqui nós vamos passar por vários temas. Então, no centro da Grécia, na ágora filosófica, ela teve sua maior abrangência. E aí, os primeiros filósofos que falaram de filosofia, que faziam filosofia, naquela época não necessariamente eles chamavam de filosofia, foram Heráclito, Tales de Mileto, Pitágoras. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de Pitágoras, mas não foi aqui na filosofia, foi lá na matemática. Sim, Pitágoras era filósofo. A maioria dos matemáticos que existiram, dos cientistas, dos geógrafos e etc., eram filósofos. Filósofos e tinham outra profissão. Em outro momento eu vou explicar para vocês sobre isso, sobre ser filósofo e ter outra profissão, por que isso acontecia, beleza? Então já entendemos a origem, aonde surgiu o ano, certo? Século VI a.C., na Jônia, com esses filósofozinhos e alguns outros. Nessa época se discutiam muitas questões, principalmente as questões da cosmogonia, da arqué, e depois veio se discutir a cosmologia. Uma professora, que bicho é esse? O que é isso tudo? Vamos lá que a gente vai entender agora. Quando a filosofia surgiu, quando se falava em filosofia, utilizavam-se o que nós chamamos de mito. O que é um mito? Vamos pensar. Na dúvida, Google tá aí, dicionário tá aí, professor de português também tá aí, eu tenho certeza que tudo isso é feito para te auxiliar, beleza? O mito eram uma espécie de histórias que eram contadas para justificar principalmente os fenômenos naturais. Não é à toa que existem vários deuses, e o mais famoso deles é o Zeus, que é um deus grego. E aí, os mitos, eles surgiram com essa finalidade, com a sua principal finalidade, que era explicar fenômenos naturais através de contos, de histórias, como alguma justificativa. Algumas vezes para colocar medo nas pessoas e outras pela falta do conhecimento mesmo. Futuramente, gente, a filosofia ela vai rachar com isso. Ela vai ter uma divisão na filosofia dessa questão do mito. Mas eu vou explicar isso depois. E aí, o que acontece? Inicialmente, isso a gente chama de cosmogonia, que era tudo explicado através de mito, dessas histórias, muitas vezes fantasiosas, né? Os deuses são coisas fantasiosas, certo? Então, era tudo contado através dessa vertente, que é o que a gente chama de mito. Então, quando a gente fala mito, nós estamos falando de questões, de coisas que são explicadas de forma fantasiosas, que por falta, como eu disse para vocês, do conhecimento do que a gente chama da racionalidade. Quando a gente fala da racionalidade, a gente vai referir-se à cosmologia. Porque na cosmologia, a gente já quer falar das coisas da sua forma mais racional. A gente quer que as coisas sejam explicadas de forma racional e não de uma forma mitológica. É aí que começa-se uma divisão que vai ter na filosofia, certo? E aí, quando vem a gente falando da cosmologia, que é explicar as coisas através da sua vertente racional, da sua forma racional, que tem uma justificativa, que tenha razão, que é o que a filosofia trabalha, razão, razão, razão. A filosofia, falei lá pra vocês atrás, no outro vídeo, a filosofia ela não aceita qualquer coisa. E aí,
vem essa questão de se trabalhar através da racionalidade. E aí a gente tem a arqué, que é a origem das coisas. Ou seja, a cosmologia vai estar ligada à arqué, porque a arqué quer saber a origem, a explicação das coisas. E a cosmologia quer essa origem de forma racional. Então aí a gente vai ter uma filosofia que aceita apenas a razão, que já não aceita mais a cosmogonia, que não aceitam mais os mitos. E se a gente olhar nosso próprio dia a dia, a gente tem muito mito, muita coisa que é colocada pra gente sem explicação. Um exemplo que eu vou dar pra vocês. Manga com leite. Vocês já pesquisaram o porquê que as pessoas dizem que a manga com leite faz mal? Se vocês não pesquisaram, dê uma pesquisada para vocês descobrirem o real motivo. Por que tomar banho sem chinelo? Não pode. Comer manga com sal, ou manga com leite. Já falei da manga com leite. Abaixo. Não tem problema não. Então, são coisas assim, deixar o chinelo virado, entre outras centenas de coisas. E isso entra nessa escala que a gente chama de mito. Que aí a filosofia vai falar assim, epa, peraí. A manga com leite não pode comer por quê? Ah, porque faz mal, mas faz mal por quê? Aí isso é a cosmogonia. Aí vai vir a cosmologia e falar, não, peraí que a gente vai entender. E aí a gente faz essa descoberta, só que essa descoberta vocês vão fazer aí pesquisando, tá bom? Então, assim, as origens a gente falou, cosmogonia, cosmologia e arqué, beleza? E aí depois eu falo um pouquinho mais pra vocês. Beijos!